A meditação da palavra de Deus hoje está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Veio a ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. Então aqui está uma passagem em que um dos principais dos judeus, um mestre da lei, chamado Nicodemos, ele foi até falar com Jesus durante a noite. Talvez ele tivesse vergonha de falar com Jesus durante o dia, por isso que ele foi à noite ter com Jesus e perguntou a ele como a pessoa poderia ser igual a Jesus, ou seja, fazer os mesmos sinais que Jesus fazia. E Jesus responde a ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele, como mestre da lei, ele não entendeu a resposta de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que uma pessoa, para entrar no reino de Deus, tinha que nascer espiritualmente. E ele entendeu que Jesus estava falando do nascimento natural. E ele responde: como pode um homem sendo velho entrar novamente no ventre materno e nascer de novo? Aí Jesus novamente responde a ele: em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo a ele que toda pessoa, quando nasce, quando tem um nascimento natural, que essa pessoa cresce, essa pessoa vai ter que chegar um dia na sua vida e ela vai ter que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, para que ela possa nascer de novo. E isso, quando é feito de coração, quando a pessoa se arrepende, reconhece que é um pecador e aceita Jesus. O aceitar Jesus está escrito na própria palavra, lá em 1 João, quando ele diz assim, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, para que eu possa me tornar filha de Deus, eu tenho que recebê-lo, eu tenho que aceitá-lo na minha vida. Quando eu faço isso, então eu sou chamada filha de Deus. Até então, até eu nascer espiritualmente, eu era chamada criatura de Deus. Eu só sou chamada filha de Deus no momento em que eu me arrependo dos meus pecados e aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Então, a partir daquele momento em diante, eu nasço espiritualmente, porque o Espírito de Deus vem fazer em mim morada. E eu tenho que nascer também da água. A água, a palavra de Deus também é conhecida como água. Lá em Ezequiel 36, 25, o próprio Deus diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão limpos. Aqui ele estava falando da sua própria palavra. Então, toda pessoa, quando ela se converte, quando ela se arrepende e aceita Jesus Cristo, ela tem que nascer espiritualmente, porque o Espírito Santo vem fazer nela morada, e ela vai sendo limpa e purificada à medida que ela vai se submetendo à palavra de Deus, ela vai conhecendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai purificando ela. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana,
Ele diz assim: se alguém tem sede, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, quando eu creio na palavra, eu começo a estudar a palavra e essa palavra vai entrando em mim, porque a própria palavra diz que nós somos como um pote de barro. Então, esse pote de barro, ele tem que se encher da palavra. Se eu tenho o Espírito Santo e eu me encho dessa palavra, à medida que eu vou crendo na palavra, do meu interior, à medida que eu vou falando a palavra, essa palavra vai sair do meu interior como rios de águas vivas, porque essa palavra ela vai sair de mim, uma palavra viva. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus está em mim. Então, quando eu falo, de dentro de mim vai fluir rios de águas vivas. Por quê? Porque a palavra que entrou, que foi a palavra de Deus, vai encontrar em mim a presença do Espírito Santo, e quando eu começo a falar da palavra, essa palavra vai sair viva. Por isso que a palavra viva vai fazer efeito em outras pessoas, que quando a gente prega a palavra, a pessoa aceita, ouve a palavra, e aquela palavra viva que saiu do meu interior vai tocar o coração daquela pessoa que está ouvindo essa palavra. Porque o nosso nascimento, quando eu nasço de novo espiritualmente, então a partir daí eu vou ter agora que crescer espiritualmente, para poder também levar essa palavra para outras pessoas. Só que quando eu nasço de novo da água e do Espírito, porque agora eu vou nascer da água, que é o conhecimento da sua palavra, e do Espírito que agora habita em mim, eu vou ter que caminhar agora numa nova fase da minha vida, que é um crescimento agora espiritual. Eu não posso ficar estagnada, né? Quando a gente se converte, existe aquela alegria, você sente uma alegria imensa, que é a alegria do primeiro amor. É aquele encontro que você tem com o Senhor Jesus. Então você tem uma alegria muito grande logo após a sua conversão. Só que a partir da conversão, você agora vai iniciar uma caminhada cristã, uma caminhada com Cristo. E você precisa agora, você começa como uma criancinha, igual ao crescimento, ao nascimento natural, só que agora é um nascimento espiritual. Quando a gente nasce naturalmente, a gente nasce como uma criancinha, né? Vai sendo alimentada com leite materno. Da mesma forma é o nascimento espiritual. Você quando nasce agora, lá em Pedro, em 1 Pedro 2:3, diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, ou seja, Pedro, ele está falando que quando a pessoa nasce espiritualmente, é considerada uma criança recém-nascida. Ele diz assim, como criança recém-nascida, Pedro estava falando para aqueles novos convertidos. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, Pedro está falando para aquelas pessoas novas convertidas, pessoas que tinham se arrependido e tinham aceito Jesus Cristo, tinham aceito o Evangelho através da pregação dos discípulos. Então, aquelas pessoas, ele estava falando para elas, como ele fala para mim e para você hoje. Se você ainda não se arrependeu, mas se quiser se arrepender agora, entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é isso que agora a palavra diz para você também. Como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro. O leite também, ele é chamado também a palavra de Deus. A palavra de Deus também é conhecida como água, porque ela purifica, e também como leite espiritual. E a partir a criancinha, o recém-nascido, ele agora vai ter que tomar do leite espiritual para ele crescer. Agora acontece que muitas pessoas às vezes se convertem, têm o primeiro amor, têm aquela alegria da salvação,
mas só que ela fica estagnada e às vezes até aquela alegria ela pode desanimar na caminhada cristã. À medida que ela vai crescendo, se ela não se apoderar daquele ato que ela tomou na vida dela, se ela não se apoderar da presença do Espírito nela, ela muitas vezes pode fraquejar na caminhada cristã e às vezes pode até se desviar. Por isso que muitos crentes se desviam da fé. Por quê? Porque após a sua conversão, elas não se apoderam, elas não desejam o leite espiritual puro, que é a palavra, para poder se encher dessa palavra. Porque a palavra de Deus diz, né? Que a própria palavra de Deus diz lá em Efésios, aliás, em Hebreus 5:13, diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, ele está dizendo que um crente, um novo convertido, ele pode se desviar na caminhada cristã. Por quê? Porque ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Então, o primeiro alimento é o leite espiritual. Mas só que nós não podemos ficar apenas no leite espiritual. Nós temos que crescer, caminhar e crescer. Um adulto, ele não se alimenta mais de leite materno. Ele alimenta agora de alimentos sólidos. Então, da mesma forma, é um recém-convertido, ele quando se converte, o primeiro alimento que ele toma é o leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus. Ele começa sendo purificado pela água, que é a palavra, mas ele agora vai se alimentando desse leite, e ele agora tem que passar, depois de um certo tempo, para se alimentar de alimento sólido, ou seja, ele vai se fortificando na fé. Porque o alimento que a gente o alimento natural é pela boca, o alimento espiritual é pelo ouvido. À medida que eu vou ouvindo a palavra, essa palavra vai entrando em mim, certo? E ela vai me fazer com que eu cresça espiritualmente. Então, as primeiras palavras que vão entrando é o chamado leite espiritual. Mas à medida que eu vou crescendo, que eu vou conhecendo a palavra, que eu vou entendendo quem é Jesus, que eu vou entendendo o que é o pecado, como eu devo caminhar, então eu vou crescendo. Então, depois de um certo tempo, eu tenho que agora me alimentar de alimento sólido. Então, essa pessoa, quando começa a se alimentar de alimento sólido, é porque essa pessoa já teve um crescimento. Porque lá em Efésios 4:4 diz assim: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro e levados por todo o vento de doutrina. Porque aqui em Efésios, quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo que nós devemos cuidar para que nós possamos crescer espiritualmente e ter o alimento sólido. Por quê? Porque nós não podemos ficar apenas como uma criança. Nós temos que crescer agora como adulto. Porque senão, quando a gente fica muito tempo apenas como uma criança, ou seja, uma pessoa que não começa na caminhada cristã, mas não busca a Deus, né? Não se interessa em crescer na palavra, em estudar a palavra, né? Em ouvir a palavra. Então essa pessoa ela vai desanimando na fé, e essa pessoa pode até mudar quando ouvir outro vento de doutrina, porque lá em Efésios ele diz: não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, ao redor, por todo vento de doutrina. Ou seja, à medida que ele começa a ouvir outras doutrinas, ele começa a dar ouvidos. Por quê? Porque ele ainda não está forte espiritualmente, ele não cresceu espiritualmente, ele ainda está como criança, como menino.
E a palavra de Deus diz que nós temos que crescer espiritualmente, nos tornarmos adultos espirituais, para podermos ser usados por Deus para levar essa palavra para outras pessoas, porque como a própria palavra diz, se crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, de mim vai fluir rios de águas vivas, que é a palavra de Deus. Agora, viva, porque o Espírito de Deus está em mim, e essa palavra, à medida que vai sendo liberada por mim, ela vai agindo em outras pessoas. E essas outras pessoas também vão aceitando e recebendo o Evangelho, e novas pessoas vão se convertendo, novas pessoas vão vindo para o reino de Deus. Então, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando hoje, que todos nós, toda pessoa que ainda não nasceu de novo, tem que fazer isso, se arrepender e entregar sua vida para Jesus, assim como Jesus respondeu a Nicodemos. Jesus está falando para você aqui, que está ouvindo esse vídeo. Se você ainda não tem se não teve ainda esse novo nascimento, se ainda não se arrependeu e ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, então faça isso hoje. Faça isso hoje e receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nasça da água e do Espírito e comece uma caminhada cristã, recebendo inicialmente o leite espiritual, até que chegue a um adulto espiritual. É isso que eu desejo do meu coração, e em nome de Jesus eu peço que você que ouviu essa mensagem possa vir ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Amém?